Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está na nossa aula 4 da Matemática 1 e a gente vai iniciar um assunto novo, que é funções. Hoje a gente vai ver uma teoria geral de funções e nas próximas... Daí mais 4 aulas depois dessas são funções, aí vem umas propriedades de logaritmo e depois mais 2 aulas de funções. Então são 7 aulas relacionadas a funções. Então esse primeiro momento é muito importante entender o que é função. Beleza? Então praticamente na nossa matemática agora a gente vai ver função. No finalzinho a gente vai entrar também em matriz e determinante. Beleza? Então vamos começar. Gente... olha só, presta muita atenção no conceito de função. Olha só. Dizemos que uma variável y é dada em função de uma variável x, se e somente se a cada valor de x corresponde a um único valor de y. Em letras, isso significa o quê? Y representa uma função que varia em função de um x. Beleza? Então esse y está variando em função do x. Então é isso que representa. Olha só, a cada valor que eu mudo y, ou cada valor que eu mudo x, vai ter um valor correspondente em y. Então olha só, esses valores de x, eles estão encontrando um correspondente em y, certo? Então isso aqui é uma função? Sim, isso aqui é uma função de x em y. Cada valor de x está encontrando um correspondente em y. Aqui, cada valor de x está encontrando um correspondente em y? Não, porque esse valor de x está encontrando 2 correspondentes em y. Isso aqui não é função. Porque cada valor de x que eu coloco aqui, eu tenho que encontrar apenas um correspondente em y. Aqui é função? É, pessoal, porque cada valor de x está encontrando um correspondente em y. Opa, mas ele encontrou o mesmo y. Falou que não pode ser o mesmo y? Falou que não pode ser o mesmo y? Não falou isso. Falou que aqui o x tem que encontrar um aqui. Esse x encontrou um aqui. Esse x encontrou um aqui. Então isso também é função. Beleza? O y pode repetir, porque assim, se a gente pega uma nossa equação do segundo grau, por exemplo, olha só, isso aqui não representa uma equação do segundo grau? Depois, mais pra frente, a gente vai ver no gráfico. Olha só, eu tenho o eixo y, o eixo x. Eu tenho esse valor de x aqui, ó. E ele só está encontrando um correspondente em y. Mais um valor de x aqui, ó, também encontra esse mesmo y. Então, é isso que acontece com a equação quadrada. Porque valores diferentes de x encontram um mesmo valor y. Beleza? O que não pode acontecer é isso aqui. Um valor de x encontrar 2 em y. Isso aqui não é função. Beleza? Então isso aqui que é função. Ok, gente? Essa é a nossa definição de função. Vamos prosseguir. Gente, lei de formação de uma função. O que é isso? Isso é a fórmula que relaciona o y em função de x. É muito difícil um exercício pedir para você montar essa fórmula. Mas tem casos que você tem que montar essa função. Só que daí ele vai te dar as coordenadas. Ele vai dar a coordenada falando: o y é tantas vezes em relação ao x. Se um exercício falar assim: eu tenho uma variável y. E essa variável y está em função do quádruplo de x. Então o que isso significa? O y é o quádruplo de x. Se tivesse assim, é o quádruplo de x somado 1. Então seria y igual a 4 de x mais 1. Então o que foi que eu estabeleci aqui? Eu estabeleci uma equação que relaciona o y em função do x. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Só que essa equação do primeiro grau, ela tem o quê? 2 incógnitas. Então isso aqui é uma função, porque o meu y vai variar em função do x. Beleza? Então isso aqui é chamado de função afim, que é a nossa função do primeiro grau. Beleza? Que ela é relacionável com a nossa equação do primeiro grau, mas agora eu transformei em variável, que ao mudar o x, eu mudo o y. Vamos ver mais um exemplo aqui. Gente, isso aqui é um quadrado. E todos os lados do meu quadrado estão em ângulos de 90 graus. Beleza?
que eu consigo subtrair disso aqui? Eu consigo subtrair Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Então, d ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Certo? Então, meu d ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Vamos tirar a raiz dos dois lados, ó. Então, eu fiquei com o quê? D igual a L raiz de 2. Isso aqui é uma função que relaciona o L, ó, relaciona o D em uma função de L, beleza? Troca as letras, coloca no lugar do D um Y e coloca no lugar do L o X. O que vai ficar? Y igual a X vezes raiz de 2. Ou seja, o Y está em função de um X. Em função da raiz de 2 desse X. Então aqui eu achei a equação, beleza? Gente, a letra usar Y e X é só um norte para seguir para a gente explicar, mas nem sempre é Y e X, eu posso trocar, ó, tá vendo? A lei de formação da diagonal de um quadrado usa as letras D e L, mas isso aqui é uma função. É uma equação de função, beleza? Gente, a gente consegue representar qualquer função em um gráfico. Pelo menos no ensino médio a gente consegue. Beleza? Então vamos lá. Ó, eu tô aqui agora com uma função. E essa função está igual a 2x. Beleza? Então essa é a lei de formação da minha função. Como eu faço para botar isso no gráfico? Eu preciso atribuir valores a x para eu conseguir achar o valor do y. E para eu pôr num gráfico, esse gráfico está em x em relação a y. Olha só, eu tenho um plano aqui, ó. Eu tenho um plano que relaciona o x com o y. Então, vamos chamar o x de menos 2. Então, função de menos 2 é o quê? 2 vezes menos 2, que é menos 4. Então, quando o meu x for menos 2, olha só, o que vai ser o meu y? Vai ser menos 4. Então, eu preciso associar ao y de menos 4. Agora, vamos chamar o x de menos 1. F de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1, que é igual a menos 2. Então, quando eu tiver o menos 1, isso vai se ligar ao menos 2. Quando o x for 0, então f de 0 é o quê? 2 vezes 0, e 2 vezes 0 é 0. Então, aqui, ó, a origem do meu plano cartesiano. Agora, se eu tenho x valendo 1, ó, 2 vezes 1 é o quê? 2. Então, quando o x valer 1, o meu y vale 2. Vamos fazer de cabeça agora. Quando o meu x valer 2, o meu y vai valer quanto? 2 vezes 2, que é 4. Então, esse aqui é o meu gráfico. Ó. Você vem e traça uma reta que liga os pontos. Beleza, gente? Isso é possível em fazer qualquer um. Isso aqui, gente, é o que eu falei para vocês já. Uma função afim que a gente vai trabalhar ela na segunda aula. É uma função afim ou do primeiro grau porque o x tem expoente 1. Beleza? E a gente já representou ela num gráfico. Ok? Gente, olha só. O que é o domínio de uma função? É o conjunto formado por todos os valores da variável independente x. E ele é representado por domínio f, df. Beleza? O que é uma imagem? A imagem é o conjunto formado por todos os valores da variável dependente y. Reparem, aqui era independente x. Por quê? Porque o x é independente. Porque quem depende do x é o y, lembra? Y depende do x para formar uma função. Beleza? E o que é o contradomínio? O contradomínio é o conjunto B correspondente a uma função de A em B. Beleza? Se fosse de y em x, ou se fosse de y em x, seria o conjunto de quem? Opa, se fosse x em y, seria o conjunto de quem? De y. Beleza? Então vamos lá. Gente, aqui eu tenho uma representação de uma função. Por quê? Cada valor de A está saindo aqui e ligando a um único valor em B. Beleza? Essa é a nossa definição de função. Vamos descobrir quem é o domínio disso aqui. O domínio disso aqui é o quê? Menos 1, 0 e 1. Por quê?
Porque o domínio é o conjunto formado por todos os de x, beleza? Ou aqui no caso é A, ok? No caso aqui é um A que representa x, esses são os valores de x e esses são os valores de y, beleza? Tá saindo do conjunto A e indo para o conjunto B. Aqui eu estou trabalhando com conjunto, beleza? Vamos lá agora para a nossa imagem. Qual que é a imagem? É 5, 7, 9. Por quê? Porque é todos aqueles dependente do y. Ó, tá vendo? Então, olha só, é todos aqueles que o x tem a correspondência aqui, ó. Então, é o 5, 7 e o 9. É só aqueles que fazem parte da função. Agora, o contradomínio... Qual é o meu contradomínio? Esse caso é 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza? Daí são todos. Gente, vamos pegar isso aqui que eu fiz para vocês. O x igual a y é uma função? É. Por quê? Porque o y depende do x. Se o x valer 1, o y vai valer 1. Se o x valer 2, o y vai valer 2. Beleza? Então, olha só. Isso aqui é uma função. Qual é o domínio dessa função? Quando eu não tenho uma restrição, eu estou trabalhando com reais. Então, o domínio é reais. Por quê? Porque eu posso ter 0, posso ter 0,001, ó. Tá vendo? Todos os valorezinhos que estão aqui têm correspondência, ó. Então, aqui eu estou trabalhando com reais. O raiz de 2 é real? É. E o raiz de 2 está onde? Tá por aqui, ó. Ele tá por aqui. A gente não sabe identificar, mas ele tá. Ele tem uma correspondência em y. Porque se eu chamar o x de raiz de 2, quem vai ser o y? Raiz de 2. Então, se eu estiver trabalhando sem determinação, o meu domínio vai ser quem nesse caso aqui? Os reais. E a minha imagem? A minha imagem é a mesma coisa, ó. Tá indo do infinito para o infinito. Então, também são todos os reais. E o contradomínio nesse caso? O contradomínio nesse caso é igual à imagem. O contradomínio pode ser igual à imagem? Pode, olha só. E se eu tivesse só selecionado esses valores para o meu conjunto B? Ó, e se fosse só esses valores no meu conjunto B, ó, é o conjunto B correspondente à função de A em B. Beleza? Ó, eu tô formando uma função, gente, ó, para vocês pegarem bem. Eu tenho um conjunto de números aqui, e aqui eu tenho um conjunto de números aqui. Qual é a função que eu formo dos números de A em relação a B? Beleza? Tá vendo que tá vindo uma flechinha? Então eu tô formando uma função desses números. Nesse conjunto B, pode ser que tenha mais números. Mas, nesse caso aqui, eu retirei. Então, aqui a imagem é igual ao contradomínio. Então, pode acontecer isso. Então, aqui, quem é o contradomínio? Também é os reais, porque eu estou trabalhando com todos isso aqui. Se eu tivesse especificado os inteiros, se fosse os inteiros, o que ia acontecer com essa função? Ó, enquanto x pertence aos inteiros. Isso aqui estaria certo eu formar uma reta? Não. Não daria certo, porque os inteiros só pode ser isso aqui. Seria uma função assim, ó, quebradinha, ó, sem o risco. Teria apenas isso aqui. Agora, quem são o domínio? Agora o domínio são todos os inteiros, porque ó, é o menos 1, o 0, 1, o 2, infinito, infinito para o negativo. Agora, quem que é o meu... É a minha imagem. Agora também é todos os inteiros, porque eu estou trabalhando com os inteiros. A mesma coisa se eu estivesse trabalhando com naturais. Ó, isso aqui deixaria de existir. Então, quem seria o meu domínio? Seriam os naturais. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido isso. Agora vamos seguir adiante. Gente, agora bem rapidinho, olha só. O crescimento da função. O que significa isso? Reparem, aqui eu tenho uma função. Ó, ela está jogada num gráfico. O meu x1 é o que em relação ao x2? O meu x1... Não, vamos trabalhar com o x2 que é mais fácil. O x2 é o que em relação ao x1? Maior que o x1. Concorda? Olha só. Aqui está crescendo para cá e aqui cresce para cima. Beleza? Seguindo aquela mesma lógica de um plano cartesiano desse jeito. Então aqui também cresce e aqui cresce para cima. Beleza? Então o meu x2 é maior que x1. E o que acontece em relação ao y, que é a função de x? Em relação ao y... O meu f de x2 também é maior que o f de x1.
Olha só, porque o f de x1 está aqui, o f de x2 está aqui, olha só. Então isso aqui é uma função crescente, beleza? Quando acontece isso, os valores de x aumentam e os valores de y aumentam consequentemente, você tem uma função crescente. Reparem aqui, o x2 em relação ao x1 é o quê? É maior. Agora, o f de x2 é o que em relação ao f de x1? Opa, aqui é x1. Ó, o f de x2 é o que em relação ao f de x1? Ele é menor que o f de x1. Então, agora, os valores de x estão crescendo, mas os valores de y estão diminuindo. Então, isso aqui é uma função decrescente. Beleza, gente? Ó, de teoria é isso. Agora a gente vai fazer alguns exercícios rapidinhos. Beleza? Vamos lá. Gente, vamos lá para o exercício 1. Eu vou ditar para vocês. Vou ditar meio rápido. Vocês vão pausando daí para copiar, beleza? Carlos trabalha como DJ e cobra uma taxa fixa de R$100 mais R$20 por hora. Carlos trabalha como DJ e cobra uma taxa fixa de R$100 mais 20 por hora. Vírgula, para animar uma festa. Ponto. Daniel, vírgula, na mesma função, vírgula, cobra uma taxa fixa de R$55 mais 35 por hora. Ponto. O tempo máximo de duração de uma festa, vírgula, para que a contratação de Daniel não fique mais cara que a de Carlos, vírgula, é... Gente, então o que eu vou ter que fazer nesse exercício? Eu vou ter que achar a lei de formação que diz quanto que o Carlos vai receber em função do tempo. Então eu vou chamar o tempo de t, beleza? Então esse aqui é o tempo. Então quanto que o Carlos vai receber? Olha só, Carlos em função do tempo vai receber 100 fixo mais 20 vezes o tempo. Então essa é a minha função para saber quantos o Carlos vai receber em função do tempo. Agora o Daniel é o quê? O Daniel em função do tempo é R$55 fixo mais 35 vezes o tempo. Aí ele pede o quê? Quanto tempo máximo de duração de uma festa para que a contratação de Daniel não fique mais cara que a de Carlos? Então, o que tem que acontecer? O valor dos dois tem que ser igual. Então, o valor que Carlos vai ganhar tem que ser igual ao de Daniel, porque eu quero o tempo o quê? Eu quero o tempo máximo que isso pode acontecer. Então, o máximo que pode acontecer é quando se igualar, para um valor não ultrapassar o outro. Então, eu vou ter que igualar esses dois. Então, vai ficar 100 mais 20t igual a 55 mais 35t. Passando esse 20 para cá, vai dar 15t igual a 45. Então, meu t é 3 horas. Beleza, gente? Gente, exercício 2. Vamos lá, olha só, vou ditar. E tem uma parte aqui no quadro já, beleza? Desculpa. Vai. Um estudo feito com certo tipo de bactérias detectou que, vírgula, no decorrer de uma infecção, vírgula, a quantidade dessas bactérias no corpo de um paciente varia aproximadamente segundo a função Q de T. Que fornece o número de bactérias em milhares por metro cúbico, ou milímetro cúbico, de sangue no instante T. Ponto. O gráfico da função Q de T encontra-se esboçado abaixo. O tempo é medido em horas, vírgula, e o instante T0 corresponde ao momento do contágio. Ponto. Com base nessas informações, considere as seguintes afirmativas. E as afirmativas estão aqui. A gente tem que descobrir quais são verdadeiras. Gente, olha só.
Pausem, copiem as alternativas, depois voltem aqui, beleza? Ó, a função Q de t é crescente no intervalo de 0 a 48. Gente, de 0 a 48. Ela está crescendo até o máximo aqui, ó. Então, até 24 ela é crescente. Mas depois de 24, ela vai decrescer. Então, isso aqui é falso. É de 0 a 24, não de 0 a 48. Beleza? A quantidade máxima de bactérias é atingida 24 horas após o contágio. A gente acabou de ver isso que sim. Ó, após 24 horas, a quantidade máxima vai estar aqui. Então, essa aqui é verdadeira. 60 horas após o contágio, a quantidade de bactérias está abaixo de 1.500 por milímetro cúbico de sangue, no caso, né? Olha só. Gente, 48 horas está aqui, ó. 48 horas já está abaixo de 1.000, ó. Porque isso aqui está em milhar, então isso aqui representa 1.000 por milímetro cúbico de sangue, certo? Então, se depois de 48 já está isso, imagina depois de 60. O 1.500 está aqui, ó. O 1.500 está aqui entre 24 e 48. Então, depois de 60, vai estar abaixo de 1.500? Vai estar abaixo de 1.000, para vocês terem uma ideia. Então, essa aqui também é verdadeira. Isso aqui era só uma análise de gráfico da função. Beleza? Vamos para exercícios 3 e último da aula. Gente, bora lá. Exercício 3, hein? Para estimar a área da figura ABDO, que é essa sombreada aqui, beleza? Ó, ABDO, onde a curva AB é parte da representação gráfica da função f de x igual a 2 elevado a x. Vírgula. João demarcou o retângulo OCBD e, em seguida, usou um programa de computador que plota pontos aleatórios no interior desse retângulo. Sabendo que de 1.000 pontos plotados, apenas 540 ficaram no interior da figura ABDO, a área estimada dessa figura em unidades de área é igual a... Gente, então olha só. Olha só, gente, o que ele fala nesse exercício? Ele quer essa área aqui, ó, estimada, beleza? O que acontece? Tem que ter interpretação, porque falou que esse João, ele pegou e distribuiu 1.000 pontos em todas essas figuras aqui no computador. E de 1.000 pontos, quantos ficou aqui? 440. Então, o total representa o quê? 1.000. O total era 1.000 pontos. Só que só 540 ficou aqui. Então, a área disso aqui representa quanto do total? Representa 54% do total. Porque 540 dividido por 1.000 é 54%. Olha só, aí ele falou que a função de x é a seguinte, 2 elevado a x. E aqui eu tenho exatamente 2 nesse ponto. Olha só, se eu tenho 2 nesse ponto, eu consigo descobrir o valor de c. Aqui, ó. 2 elevado a 2 é o quê? É 4. Então, eu tenho que aqui é 4. Então, qual que é a área dessa figura inteira, desse quadrado? 2 vezes 4. E 2 vezes 4 é 8. Então, a área desse quadrado, desse retângulo inteiro é 8. Só que eu quero apenas 54%. Então, 54% de 8 é igual a 4,32 unidades de área. Que ele não falou quanto que era a unidade. Por isso que ele chama de unidades de área. Beleza, gente? Essa é a resposta do exercício 3. Vamos praticar a lista. Qualquer dúvida é só chamar, tá? Até a próxima.